Pressão começa a surtir efeito e agora o presidente enxerga a torcida? Empresário de Georgian de Arrascaeta colocando as garrinhas de fora. Vamos entender a diferença entre as renovações de contrato de Pedro, Rossi, Varela e da situação envolvendo Georgian de Arrascaeta. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos lá. O presidente do Flamengo agora entende que precisa baixar os preços dos ingressos? Isso sim, para mim, é uma cortina de fumaça, pois os últimos jogos do Flamengo, os últimos resultados do Flamengo não foram aquilo que se esperava. E aí, corre para agradar a torcida? Para o jogo contra o Bahia e contra o LDU, até o momento, juntando os dois, já deu quase 96 mil ingressos vendidos, juntando as duas partidas. Mas até então a declaração do presidente Ibap, que não tinha como abaixar o preço, porque no Rio de Janeiro se cobrava meia entrada, tem as cortesias que tem que ser passado, as gratuidades e tudo mais. Mas agora pode? Bastou perder para o Cruzeiro, jogando mal, e bastou empatar com o Central Córdoba, onde mostrou que o time está sem preparo, morto, cansado. E aí essa notícia vem e mostrando que tem mais aí de 95 mil ingressos vendidos. É impressionante como entra presidente, sai presidente e a história sempre é a mesma. Na hora que precisa da torcida, quer agradar. É só assim. Qualquer um presidente, toda vez que se viu pressionado, ou melhor dizendo, questionado por decisões, aí vai lá e vai assim, não, vamos fazer um agrado para a torcida. E mais uma vez isso vem acontecendo. Vamos ver se o Flamengo, e eu acredito que vai classificar a próxima fase da Libertadores, nas oitavas, o mata-mata, se os preços dos ingressos continuarão baixos. Ou porque classificou, se Deus quiser isso vai acontecer, aí não, agora podemos colocar o preço lá nas alturas. Contra o Bahia, um jogo no Maracanã para tentar recuperar os pontos deixados em Minas Gerais, jogando diante do nosso torcedor. Não, vamos fazer a média. E aí, no outro final de semana, tem o clássico. Se eu não me engano, contra o Botafogo. Quero ver como vai ser os preços. É isso que mais interessa nessa situação. Isso que mais interessa nessa situação. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos falar aí agora sobre a situação das renovações de contrato, que está dando muito, né, pano para manga, e envolvendo aí o empresário de Georgian de Arrascaeta, o seu Daniel Fonseca. Mas esse assunto do Arrascaeta vamos deixar para o final, para a gente finalizar o vídeo, para vocês poderem entender melhor. O Flamengo procurou Agustin Rossi, Pedro e Varela para uma renovação de contrato. Desses três, o Varela, pois o contrato dele se encerra agora no final desta temporada, em dezembro de 2025. E Felipe Luiz deu o ok, o aval, para o Flamengo procurar o atleta uruguaio e renovar o seu contrato. O Flamengo viu, entendeu,
o José Boto entendeu que realmente o Varela é hoje peça importante porque consegue jogar na lateral esquerda, quando jogou não prejudicou, até atuou muito bem, e o Flamengo entendeu essa situação. O Flamengo hoje tem a política de querer jogadores polivalentes, poder fazer mais de uma posição, não ficar somente naquela posição e mais nada. Então o Varela aí vai ter o seu contrato aí provavelmente até o final da semana que vem, acredito eu aí, pela maneira que está sendo negociado, já tem a sua renovação acertada. O Flamengo espera aí, estipula prazos para poder chegar ao Mundial de Clubes já com as situações encaminhadas. Outra situação que aí foi levantada agora, que saiu hoje, que o Flamengo aí estuda estender o contrato do goleiro Agustin Rossi. Seria um cala-boca aí para o Agustin Rossi em relação à questão da tentativa de assalto? Não, nada disso. O Flamengo ofereceu uma renovação de contrato, entendendo que o jogador é hoje muito importante, mas principalmente pois o salário dele em relação aos demais jogadores, principalmente os considerados medalhões e titulares, está defasado. E aí o Flamengo vê a necessidade de fazer um reajuste salarial e, consequentemente, aumentar o seu salário. O Flamengo procurou o atleta, os empresários do atleta, e a negociação está bem encaminhada. A mesma situação envolvendo o atacante Pedro. Pedro é um dos que ganha menos em relação aos medalhões, aos principais jogadores. Por isso, o Flamengo também procurou o atleta. Existem negociações em curso justamente para quê? Para dar uma valorização salarial, como foi feito com o Gerson também, e, consequentemente, estender o vínculo de contrato. E é claro, ninguém é besta. Todo mundo sabe aí que existem clubes de fora, lá da Inglaterra principalmente, que é o Nottingham Forest, a gente já trouxe até aqui no canal, todo mundo também já noticiou isso, que tem o interesse no jogador, tendo em vista que a sua recuperação, ele voltou bem, né? Na última partida ele saiu, não sentiu nada, foi opção, até o próprio Felipe Luiz, na entrevista coletiva, falou que foi opção dele, né? A opção dele em tirar, porque o Pedro não ia entregar da maneira que ele imaginou, mas ele não sentiu nada. Então, a situação de Agustin Rossi, de Pedro, é a questão de um reconhecimento salarial, uma valorização salarial e automaticamente estender o seu vínculo. Com o Guilherme Varela, a renovação de contrato dele é porque o contrato dele se encerra no final do ano e o Felipe Luiz passou para o José Boto, que vê o jogador como importante. E o próprio português entendeu e realmente é importante, pois vê em Varela a questão aí da polivalência, poder jogar em mais de uma posição. E também, é claro, todo mundo sabe aí que o Wesley vai ser vendido, e isso é o que todo mundo espera, e no Flamengo conta-se com isso, que será vendido aí após o Mundial. Agora, vamos falar de Georgian de Arrascaeta. O que tem o Georgian de Arrascaeta? O Flamengo não procurou o seu empresário. O seu empresário procurou o Flamengo. O contrato do atleta se encerra em dezembro do ano que vem, lá em dezembro de 2026. O Flamengo, desde então, não tem negociações em curso. O Flamengo, alguns dias atrás, o José Boto almoçou com o seu representante, o Daniel Fonseca. Mas ali não ficou nada resolvido de renovação de contrato. A história da renovação de contrato de Georgian de Arrascaeta foi o empresário do jogador que trouxe, forçando uma situação.
internamente várias vezes aqui, até inclusive no canal, no começo do ano eu trouxe falando que o Flamengo avalia a situação de Georgian de Arrascaeta com muita cautela, tendo em vista que o jogador vem sofrendo nos últimos anos com seguidas lesões, não vem entregando aquilo que se entregava anteriormente. Sempre falei isso aqui no canal, só pegar os vídeos aí atrás, aí no canal, que vocês virão. O jogador vem fazendo gols, contra o Vasco jogou bem, só que mais umas 2 partidas jogou Vitória, fez gol e tudo mais. Ele tem 6 gols nos últimos 5 jogos do Flamengo. Mas contra o Cruzeiro desapareceu em campo, ninguém ouviu falar o nome do Georgian de Arrascaeta, tira o gol e não fez mais nada. Contra o Central Córdoba, fez o gol, perdeu o segundo gol. Aí não vou nem entrar nem no mérito da polêmica, que o Mauro César falou que se tivesse perna que ele fazia. Aí ele nas redes sociais foi lá, falou que ele não faz atletismo, que não sei mais o que. Eu não vou nem instigar essa situação aí, esse trança-pé, como diz o outro. Mas depois disso, não foi bem, não fez mais nada. Contra o Botafogo da Paraíba, também não fez nada. Então assim, os últimos jogos do Georgian de Arrascaeta, ele não produziu. Internamente ele está sendo avaliado. Para saber se o custo-benefício é válido para uma futura renovação. E aí agora saiu a informação, vindo lá do Uruguai, através do seu empresário, que a gente sabe como é a situação para lidar com o empresário Daniel Fonseca, tendo em vista que ele forçou uma situação para sair do Cruzeiro. Aí o Flamengo contratou. Na primeira renovação de contrato dele com o Flamengo, o empresário exigiu que o Flamengo comprasse uma parte lá do Nacional do Uruguai, se eu não me engano, que era o time lá que o Arrascaeta ainda tinha uma parte, acho que é Nacional, Liverpool do Uruguai, acho que é Nacional do Uruguai, se eu não me engano. Porque senão o Flamengo não ia renovar, senão ele não renovaria. Aí aí o Rodolfo Landim foi lá e aceitou, foi lá, entregou e aumentou o salário, fazendo com que o Georgian de Arrascaeta tivesse um dos maiores salários, inclusive hoje, um dos maiores salários no elenco rubro-negro. Só que agora a história está sendo diferente. A pressão que o Daniel Fonseca forçou lá contra o Rodolfo Landim, ele tentou fazer, está fazendo a mesma coisa, tentando fazer a mesma coisa agora, só que agora ele não está tendo a resposta que ele queria. Então, consequentemente, ele solta a notícia porque o jogador está insatisfeito, porque o staff vai escutar propostas. Todo mundo sabe do interesse do Pedrinho BH nele. O próprio dono da SAF do Cruzeiro já deixou isso claro, que se o Flamengo não tiver interesse, que ele tem interesse sim. Isso é um sonho de consumo dele. E o empresário Daniel Fonseca vai usar isso. Só que, vamos lá, Georgian de Arrascaeta hoje tem uma multa rescisória de algo em torno de 40 milhões de euros. O Flamengo se vê tranquilo nessa situação. O que a torcida tem que entender é que o Flamengo não pode ceder à pressão do seu empresário. É isso a torcida tem que entender. Essa notícia que está porque ele está insatisfeito, que ele não está se sentindo valorizado, isso é jogada do empresário dele para forçar uma situação e conseguir uma renovação de contrato da maneira que é agradável ao empresário e ao jogador. E aí ele vai usar de
tudo quanto é tipo de artifício. Então, tem que ser mantido aí, ele está sendo avaliado, não foi o Flamengo que procurou o jogador, o empresário do jogador que veio, e agora, como não está fazendo esse efeito, não está surtindo o efeito que ele queria, ele começa a jogar essas informações. Então vamos ter calma aí, nação, vamos ter calma aí, porque o empresário do uruguaio, do Arrascaeta, ele não é nenhum bobo aí não, tá? Mas em notícias vai surgir aí que tem times, daqui a pouco vai escutar, vai ter times lá de fora querendo a contratação do jogador e tudo mais. Desde 2019 o Georgian de Arrascaeta sempre falou que tinha o sonho de jogar na Europa. Nunca surgiu a proposta para jogar na Europa. Daqui a pouco essa proposta vai surgir. Vai ser comentada nos veículos aí. Aguarda e vocês vão ver. Por quê? Querem a forçação da barra. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Senta o dedo no like, dá essa moral pra gente. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.